Olá, sou o Thiago Brito, trader e professor, e nessa aula nós vamos falar sobre os tipos de gráfico, ou seja, quais ferramentas iremos utilizar para analisar os ativos no qual nós vamos realizar as nossas operações. Vamos também utilizar cada tipo de gráfico para poder visualizar uma circunstância diferente em relação à movimentação dos preços. Tudo isso para a gente poder buscar as nossas entradas, administrar as nossas operações e visualizar o potencial de movimento dos mais diversos ativos e suas frequências de análise. O primeiro ponto que nós temos que começar a compreender é justamente que o gráfico ele representa algo que já passou. Ou seja, de forma alguma nós vamos conseguir ter uma certeza absoluta em relação à movimentação, independente do ativo que seja. Por mais que nós vamos ter movimentos de alta, movimentos de baixa ou movimentos lateralizados, todos eles podem mudar instantaneamente. E tudo que o gráfico demonstrou anteriormente pode ser modificado. Então, garantias nós não temos em relação, por mais que a gente visualize determinados movimentos parecidos com o que está acontecendo agora, do que aconteceu anteriormente. E isso é importante para a gente poder compreender que o gráfico ele nada mais é do que uma ferramenta para auxiliar no processo decisório, no qual nós vamos buscar através dele entradas mais precisas ou regiões de preço para a gente poder estar atuando em relação à movimentação dos ativos. Um gráfico ele nada mais é do que um mapa, como se fosse um Google Mapa, por exemplo. No qual a gente tem, quando a gente vai pesquisar determinada rota, nós temos ali para poder visualizar apenas as ruas, no qual eu quero visualizar o caminho por onde eu estou passando. Posso também colocar o mapa para me demonstrar o relevo ou outras circunstâncias para mim poder fazer uma análise distinta do caminho a ser percorrido. O gráfico é a mesma coisa. Então eu vou ter determinados gráficos que eles vão me demonstrar umas informações mais resumidas, outras mais detalhadas. Mas tudo vai me demonstrar a movimentação do preço, que é o mais importante no nosso processo de análise e no nosso processo decisório para estar realizando os investimentos que nós desejamos aí, seja no day trade, no swing trade ou até mesmo no position trade. E tudo que a gente tem que compreender que um movimento passado não é garantia do movimento futuro. O movimento de alta pode se encerrar, o movimento de alta pode lateralizar, o movimento de alta, ele pode começar a enfraquecer e começar um movimento de queda. Por mais que eu tenha diversos ativos em tendência de valorização, eu tenho que compreender o momento certo para me realizar essa entrada. Dessa forma, eu vou conseguir utilizar o gráfico para poder mensurar o meu risco e visualizar as possibilidades de ganho. Então, operacionalmente, o gráfico vai nos trazer entradas, times eventualmente possíveis daquela visualização, daquela análise de movimentação, para poder mensurar o nosso risco. Então, além de tudo, além de servir como um mapa de análise de movimentação da tendência dos ativos, a principal ferramenta que o gráfico vai nos auxiliar é onde eu estou agindo em relação à hora que eu der o start nos meus investimentos. Se naquela região, se naquele movimento, ele está mais propício a se valorizar ou se desvalorizar. Então, ele vai me demonstrar qual que é a tendência de movimentação dos ativos e na frequência que eu quero analisar. Por exemplo, traders que operam visualizando movimentações mais rápidas vão utilizar gráficos que vão representar movimentações mais rápidas, frequências mais curtas. Traders que querem operar no trade de tendência, por exemplo, no day trade, eles querem visualizar uma movimentação mais ampla no intraday. Já traders que desejam visualizar realizar uma operação de investimento no médio ou no longo prazo, irão visualizar a movimentação gráfica numa frequência superior. Por exemplo, eu quero visualizar como está sendo o movimento dia após dia. E dessa forma, eu vou escolhendo qual tipo de gráfico é condizente à análise que eu desejo. Então, não vamos ter aí algum gráfico melhor do que o outro. Mas, primeiramente, a gente tem que entender que eu consigo visualizar o passado. O que aconteceu na movimentação dos ativos
anteriormente. Pontos que o ativo teve dificuldade de se locomover, de se valorizar ou se desvalorizar. E a partir desses pontos, a partir dessa visualização, eu vou compreender e realizar uma análise do que está acontecendo no momento atual, com base no passado. Então, o passado, em momento algum, ele vai me demonstrar, por exemplo, se eu visualizar, né, uma movimentação de alta similar ao que está acontecendo agora, todos os negócios são totalmente distintos. Os investidores que estão ali agindo são outros em relação ao movimento anterior. São perspectivas diferentes, por mais que o movimento seja similar. E a partir do momento que eu tenho essa compreensão, nós conseguimos começar a interpretar as movimentações gráficas de forma mais clara, objetiva e, principalmente, mais lucrativa para as nossas operações. Tudo que vai importar é o que está acontecendo agora, mas a influência anterior vai servir como base analítica não decisória para o nosso processo de operações. Então, a partir dos gráficos, nós vamos conseguir identificar, por exemplo, quais estratégias estão mais pertinentes àquele movimento atual, com base no que vinha vindo acontecendo nos últimos minutos, ou nas últimas horas, ou até mesmo nos últimos dias e semanas. Tudo vai depender do perfil no qual você quer atuar e realizar essa análise para os seus investimentos. Então, por mais que pela análise do passado, né, conseguimos visualizar movimentos parecidos ou padronizados, a dinâmica de negociações ele é totalmente distinta. Eu posso ter um investidor que realizou uma alta há 2 horas atrás e essa mesma alta que está acontecendo agora ser bastante similar, mas ela pode estar sendo feita pela negociação de outros investidores, com outros propósitos, numa visão totalmente distinta dos anteriores. Tanto em relação à visão de prazo de investimento, então o gráfico vai me demonstrar aí, né, o prazo de duração daquela aplicação que eu quero realizar, se ela é uma aplicação mais curta, um giro mais rápido, né? Ou se ela é uma aplicação mais longa para poder fazer um giro mais demorado, para buscar uma valorização dos nossos investimentos de forma, né, superior, ok? Mas, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo, o que importa é o presente. O que importa é o que está acontecendo agora. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma movimentação de determinado ativo, que ele vinha numa movimentação de alta, esse ativo começou a se desvalorizar e, por algum motivo, essa valorização foi interrompida, seja por um forte fluxo de queda ou simplesmente por um descanso em relação à movimentação anterior. Mas o que importa é que esse ativo deixou um registro que naquele ponto ele teve dificuldade de continuar sua movimentação. Isso é um ponto importante na nossa análise, que aquele ponto ele pode ser respeitado no futuro quando o ativo for cotar nesse valor futuramente. Então, essa análise ela vai ser subjetiva em relação ao que pode acontecer no futuro. Mas ela vai dar um norte, ela vai dar um direcionamento do que é mais provável acontecer. E falando em ser provável, em possibilidades, é justamente a ferramenta, a possibilidade que o gráfico proporciona ao trader e ao investidor. Ele proporciona, se aquele movimento continuar e se persistir, se aquele ponto que foi respeitado anteriormente, que teve dificuldade de romper anteriormente, se caso ele seja rompido, qual é a intensidade, possível intensidade dessa movimentação futura. Então o gráfico, além de nos proporcionar controle de risco, movimentação, precisão em relação à entrada dos nossos investimentos, né, através da materialização por estratégias, o gráfico ele vai me demonstrar possibilidades futuras de valorização ou desvalorização do ativo, caso eu esteja visualizando uma queda. Então, essa ferramenta ela vai ser importante para a gente poder visualizar se o risco que eu estou topando agora nessa entrada, ele é inferior à possibilidade de ganho futura de acordo com os movimentos anteriores.
não existe uma garantia de que aquele movimento vai se cumprir. Pois, caso exista, né, tudo que a gente não precisa mais realizar diversificação dos ativos, a gente não precisa mais fazer controle de risco, já que eu tenho ali uma garantia de que aquele movimento vai ser cumprido. Então eu vou pegar todo o meu capital e vou investir. Como nós não temos essa certeza, por mais que demonstre um movimento bastante interessante para que continue, né, a evolução dos preços, seja para alta ou para queda, o gráfico ele vai me demonstrar onde eu devo entrar, caso dê errado, onde eu devo sair, e caso dê certo, onde eu posso lucrar. Então, essa possibilidade futura ela é importantíssima para a gente poder mensurar risco. E vai ser uma das principais ferramentas, uma das principais utilidades no qual nós vamos estar realizando a análise gráfica. Mas tudo vai depender do tipo de ativo, do tipo de gráfico, do tipo de frequência que vamos analisar. Cada ativo tem a sua natureza de movimentação de acordo com a atuação dos investidores, de acordo com a sua oferta, de acordo com a sua demanda, de acordo com a sua liquidez. Então é importante que a gente saber nesse momento que o tipo de gráfico a ser utilizado vai depender da análise que você quer realizar. Então, os gráficos mais utilizados que nós temos atualmente são o gráfico de linha, o gráfico de Kendall e o gráfico de Renko. Cada um deles vai ter as suas propriedades e suas maneiras de representação da movimentação do preço. O gráfico de linha ele vai apresentar apenas informações do fechamento de determinado período que eu quero analisar. Por exemplo, eu quero analisar a movimentação de preço a cada hora. Então, o gráfico de linha vai me demonstrar que na hora anterior, qual que foi a cotação, a última cotação que aconteceu naquela hora. Na hora de agora, ele vai ficar oscilando até que essa fração seja encerrada e ele vai me demonstrar qual que foi a última cotação realizada. Mas ele não vai me demonstrar a amplitude, se esse preço subiu antes, se esse preço caiu antes, ele não vai me demonstrar com tanto detalhe assim. Por isso, o gráfico de linha ele é mais usual para quem quer analisar diversos ativos ao mesmo tempo, já que dessa forma você vai colocar vários e vários gráficos no seu monitor para poder acompanhar um panorama macro de uma carteira de ativos, por exemplo, um swing trade. Mas se você quiser mais detalhes de informações, naquela hora, onde que foi que o ativo começou a cotar, qual que foi a máxima de valorização durante uma hora, a mínima, e o fechamento daquela hora, ou seja, o quanto o ativo oscilou, a intensidade dessa oscilação, eu preciso de várias informações. Com isso, eu vou utilizar o gráfico de Kendall. E ele vai me demonstrar, ele vai me mostrar, né, o formato dele com base no tempo e a movimentação e a amplitude dessa valorização ou dessa desvalorização. E ele vai me demonstrar, me demonstrar uma força daquele movimento. Porque se eu tiver candles pequenos, significa que o ativo está pouco volátil, não está valorizando muito. Se eu tiver candles muito grandes, significa que eu estou tendo muitos investidores agindo naquele momento. Mas independente do gráfico, principalmente em relação ao gráfico de Kendall e o gráfico de linha, é importante a gente compreender que todos os dois vão ser mais utilizados de forma temporal. Eu quero ver frações de tempo, frações de 1 minuto. A cada 1 minuto, o que aconteceu? A cada 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, vai depender do que você quer e da frequência que você quer analisar. Já se você quer analisar uma visão diferente, sem colocar em relação o tempo como medida, nós vamos utilizar o gráfico de Renko. Ele vai nos proporcionar movimentos de forma mais claras, de forma mais limpas em relação ao gráfico de Kendall, que tem, né, certa subjetividade de acordo com a amplitude, né, dos candles. O gráfico de Renko ele vai me demonstrar a velocidade, ele vai me demonstrar a variação de preço. Então ele só vai se locomover, ele só vai ser atualizado caso o preço se movimente.
Dessa forma, o gráfico tende, né, caso ele não tenha movimentação, ficar parado, tendo o mesmo desenho, tendo a mesma concepção, e só vai valorizar ou desvalorizar e demonstrar isso de forma gráfica caso o preço se movimente, ocorra o consumo do book pelas agressões, né, pela demanda, ok? E aí, dessa forma, ele vai fazendo todo o seu desenho do que está acontecendo. Então, qual gráfico, né, que seria melhor para a gente poder escolher? Depende. Você quer visualizar intensidade dos movimentos? Você vai analisar pelo gráfico de candle. Você quer analisar volatilidade? Você quer analisar movimentação de preço? Você vai analisar pelo gráfico de Renko. Você quer ter um resumo para poder acompanhar diversos ativos ao mesmo tempo? Você vai utilizar o gráfico de linha, porque você não está preocupado com mais uma riqueza de detalhes superior. Você está preocupado em apenas ver a concepção dos movimentos. Então, cada um deles vai ter a sua utilidade. O mais fácil a se aprender para quem está começando é o gráfico de linha, porque menos informação, a pessoa não precisa aprender tanto assim sobre o que está acontecendo, ele só quer visualizar a sua concepção de movimentos, né? Ele só quer visualizar a direção daquele ativo. Então, o gráfico de linha ele acaba sendo mais usual para quem está iniciando na Bolsa de Valores. Para quem precisa de uma riqueza maior de detalhes para o processo decisório, vai utilizar o gráfico de candle ou de Renko. Eles são mais avançados para a gente conseguir fazer uma leitura coerente e precisa da movimentação dos ativos. Então a gente não vai ter um gráfico específico que é melhor ou pior do que o outro. O que nós vamos ter é utilidades distintas de acordo com a nossa análise e de acordo com a nossa operação. O gráfico de linha, por exemplo, ele não vai ser utilizado para você estar abrindo ou encerrando suas operações. Ele vai estar sendo utilizado para fazer uma análise do panorama de movimento. O gráfico de candle ele vai proporcionar riscos distintos, já que o tamanho do candle ele tende a ser diferente em relação aos demais. Então você tem uma subjetividade maior, você tem uma diferença maior entre amplitude de risco e possibilidades de ganho. Já o gráfico de Renko, ele vai ser mais preciso em relação à movimentação e principalmente ele vai ser mais preciso, ele vai ser mais uniforme em relação à mensuração de alvo e possibilidades, né, mensuração de risco. Então é importante a gente saber essa distinção de cada gráfico, porque independente de qual você for utilizar, cada análise tende a ser, de certa forma, distinta em relação ao movimento que está sendo feito. A tendência do ativo, para todos eles, nós vamos conseguir identificar e visualizar de forma clara e objetiva, independente da formação do movimento. Agora, em relação ao que está acontecendo no momento, nós vamos ter aí concepções distintas. Então, o gráfico, né, que a gente tem que entender, ele é apenas uma visualização dos negócios ocorridos no livro de registro, né, no Times e Trades. Então, tudo que sair de negócio no Times e Trades alimenta o gráfico de acordo com a configuração que você quer visualizar, de acordo com a frequência que você quer visualizar e analisar, e não vai demonstrar com exatidão a concepção da oferta e demanda. Por mais que eu possa ter um candle muito grande, demonstrando uma intensidade de movimentação acentuada, ok? Você não consegue visualizar quantos contratos foram negociados ali, o que aconteceu, se durante aquele período, primeiro o preço subiu, depois o preço caiu. Mas você consegue visualizar o que tende a acontecer e o que já aconteceu. A análise gráfica, que aí a gente quer visualizar uma concepção maior, uma união de vários gráficos para poder fazer uma leitura operacional ou uma leitura analítica, apenas, né, ela vai servir apenas, ok, os gráficos, para identificar a tendência da movimentação dos preços, com base no passado e expectativas futuras. Então, a análise gráfica, tudo que vai proporcionar para a gente é uma análise
com o que já aconteceu e o que pode acontecer. Simplesmente e de forma objetiva e clara dessa forma. Ok? Movimentos passados não garantem a continuidade para o movimento futuro. É o que eu falei durante a aula. Por mais que eu possa ter movimentos similares, por mais que determinada região de preço a movimentação pode ter sido interrompida, independente do motivo, não significa que, caso o preço for retornar nessa região, ele vá ter dificuldades no presente. Por quê? As movimentações e as concepções, os investidores que estão atuando, são com intenções e perspectivas diferentes dos anteriores. Os gráficos mais utilizados pelos investidores no mercado são de linha, de candle e o gráfico de Renko. A gente vai visualizar e você vai ter aí, conseguir identificar na sua plataforma outros tipos de gráfico, gráfico de montanha, gráfico de barra, gráfico de pontos, mas eles são poucos usuais, ok? E eles não vão trazer também tantas informações pertinentes, ok? Para que você possa optar. Então, vamos utilizar aí os que vão trazer informações coerentes para o processo de análise, ok? E, por último, a escolha do tipo de gráfico estará totalmente ligada ao que o trader quer visualizar, e não uma decisão entre melhor e pior. Foi o que eu expliquei. O gráfico de linha vai trazer um resumo das informações. O gráfico de candle, um detalhamento com a intensidade da negociação. O gráfico de Renko vai trazer um detalhamento demonstrando o movimento do ativo. Vai demonstrar a velocidade daquela movimentação. Então, o Renko vai trazer velocidade, o candle vai trazer intensidade e o linha vai trazer um resumo dessas informações para que você consiga ter aí uma leitura coerente e precisa. Muito obrigado por assistir essa aula e até a próxima.